Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rayane e nessa aula a gente vai continuar falando sobre as funções inorgânicas. Só que agora a gente vai conversar sobre sais. Bom, nós podemos definir um sal como um composto iônico que contém um cátion proveniente de uma base e um ânion proveniente de um ácido. Então, como a gente está vendo aqui, a gente tem uma solução aquosa de HCl, que a gente já viu ser um ácido, e uma solução aquosa de NaOH, que nós já vimos ser uma base. Ao misturarmos essas soluções aqui, e admitindo que nós temos quantidades iguais de ácido e de base, nós podemos ter, no final, uma solução neutra. E a gente já vai entender por quê, tá? Onde, se nós evaporarmos a água formada aqui, a gente já vai entender que água é essa, a gente vai ter, ao final, o cloreto de sódio, que é o nosso sal. Então, olha só, ao misturarmos o HCl com o NaOH, vocês vão ver que todo o hidrogênio, todo o H+ do ácido e todo o OH- da água vão reagir entre si, formando água. H, dois hidrogênios, O. E o que restar, no caso aqui, o cátion da base e o ânion do ácido vão reagir formando sal. É basicamente isso. Então, olha só. Aqui a gente tem um outro exemplo, em que nós temos HNO3, que é o ácido nítrico, mais o NaOH. Lembrando que o hidrogênio do ácido reage com o OH da base, formando água, enquanto que o cátion da base vai reagir com o ânion do ácido, formando sal. E que sal vai ser esse? Aí a gente vai ter que prestar atenção nas cargas, tá? Lembrando que o sódio é da família 1A, então ele é um mais. E o NO3 aqui, gente, a gente vai ter que reparar no seguinte, O hidrogênio não era H+, essa substância aqui não é neutra? Se o hidrogênio era H+, para a gente neutralizar, o NO3 tem que ser um menos. Se o hidrogênio era um mais, o NO3 tem que ser um menos, para eles zerarem quando eles estiverem reagindo, formando o HNO3 neutro. Então, o NO3 sendo um menos, a gente vai ter Na+, NO3 menos, formando NaNO3, como a gente pode ver aqui. No próximo exemplo, a gente tem H2SO4 mais CaOH2. Nesse caso aqui, gente, o H2SO4 me dá 2 íons H+. Então, se ele me dá 2 H+, o SO4 só pode ser 2 menos, né? A mesma coisa aqui, a base me dá 2 OH-. Então, o cálcio, apesar da gente saber lá da família 2A, que ele é 2+, né? Beleza. Repara aqui, 2 H+ e 2 OHs. Então, eu vou acabar formando 2 moléculas de água. E não uma, como a gente viu aqui, porque aqui a gente só tinha um H+ e um OH, tá? Aqui, então, sobrou o Ca2+ com SO4 2-. Fazendo o escorregue e solta, ficaria, né, Ca2, SO4 2. Mas como a gente sabe que eles vão acabar se anulando, a gente fica com CaSO4. Já aqui, a gente tem o H3PO4 e o KOH. Se nós analisarmos, o H3PO4 nos oferece 3 íons hidrônio, 3 H+. Já o KOH, se eu só tivesse um, eu só teria um OH. Só que eu tenho 3 H+ aqui para neutralizar. Então, eu preciso de 3 OHs, por isso eu acrescento um 3 aqui na frente de 3KOH, tá? Então, a gente fica com 3KOH para um H3PO4. Porque nessa neutralização total, a gente já vai ver diferenças, a gente precisa neutralizar todo o ácido e toda a base. Então, para eu neutralizar todos os H+, eu vou precisar, todos os 3 H+, eu vou precisar de 3 OH-. Então, como que eu vou fazer isso? Eu só posso brincar com esse cara aqui na frente. Lembra lá de balanceamento? A gente só pode mexer com o coeficiente estequiométrico. Índice, a gente não pode mexer, tá? Cada composto vai ter o seu próprio índice. Então, como eu preciso de 3 OHs, eu vou precisar de 3 bases dessa.
E aí, ó, cada K é um K+, tá? Então, nós vamos ter formação de 3 águas, 3H+ com 3 OH, 3 águas. E aí, aqui no sal, o que a gente vai ter? Ó, a gente vai ter o K+ e o PO4 3-. Fazendo escorrega e senta, ó, o 3- vem aqui para frente do K sem o sinal, né? E o mais vai lá para frente como 1. Então, a gente fica com K3PO4. Conferindo, ó, a gente tem 3 potássios aqui e 3 potássios aqui. Fechou o balanceamento. Sendo assim, gente, numa neutralização total, que é essa, ó, que a gente supriu toda a necessidade desse ácido, colocando 3 bases, todos os H+ provenientes do ácido e todos os OHs provenientes da base reagem produzindo água, tá? Então, não sobra nem H+ nem OH-. Vamos à nomenclatura, então. Bom, se o cátion é proveniente da base, alguma coisa do nome vai vir da base. E se o ânion é proveniente do ácido, alguma coisa vai vir do ácido. O cátion, gente, não tem muito segredo, vocês já vão ver. Mas o ânion tem um macetinho aqui pra gente, que é o seguinte: mosquito temoso, timato, tipico, timeto no vídrico. Repete aí comigo. Mosquito teimoso, timato, tipico, timeto no vídrico. Se o nosso ácido terminava em oso, o nosso sal vai ter o final ito. O nosso ânion do sal vai ter final ito. Se o nosso ácido terminava em ico, se era um oxiácido padrão, o nosso sal vai ter um finalzinho, o ânion do nosso sal vai ter finalzinho ato. E se o nosso ácido era um hidrácido, terminava em hídrico, o ânion dele vai ter o final eto. Vamos ver como que funciona isso. Coloquei aqui pequenininho, então olha só. O nome do sal vai ser o seguinte: o nome do ânion, que vai ter esses finais diferentes, mais né, o nome do cátion. Então, vamos ver um exemplo aqui primeiro para a gente pegar o jeito e depois fazer o restante. Olha só. Aqui a gente tem o HCl, aquele primeiro exemplo lá de anterior. Mais NaOH formando NaCl mais água. O HCl é o ácido clorídrico, ele é um hidrácido. Se ele termina em hídrico, o seu ânion vai terminar em eto. Então, o Cl aqui é o cloreto. Cloreto de quem? De sódio, tá? Então, o nome do sal vem de trás para frente, sempre. Primeiro o ânion, depois o cátion. Então, aqui, cloreto de sódio. Então, olha só. O CaSO4, ele tem o Ca do cálcio que veio da base. Então, o nome dele vai ser cálcio aqui no sal, mas ele vem depois. O SO4 veio de um ácido. Qual ácido? Aí você volta lá na frase do não como bolo claro, só pão sírio, e vê se ele tá lá. Vocês vão ver que ele tá. Ele termina, então, em ico. Se ele termina em ico, o ânion vai terminar em ato, tá? Porque timato, tipico. Terminou em ico, o ânion vai terminar em ato. Então, sulfato de cálcio. O KNO2. O NO2 vem do HNO2, que é o ácido nitroso. Se o ácido termina em oso, o ânion vai terminar em ito. Então, é o nitrito de potássio. Aqui, a gente tem o Cl2. O Cl2, ó, já tá na cara. Ele não tem oxigênio. Se ele não tem oxigênio, ele termina em hídrico. Todos os hidrácidos terminam em hídrico. E se o ácido terminava em hídrico, o ânion vai terminar em eto. Então, é o cloreto de ferro. Só que, ó, repara, o ferro é um metal de transição. Nesse caso aqui, a carga dele era 2+, porque o Cl não é lá da 7A, 1-. Então, esse 2 veio daqui de cima, ó, como 2+. Então, por isso eu preciso colocar aqui qual é a carga dele, tá?
Já nesse exemplo aqui, ó, continua sendo cloreto de ferro 3. E aí, gente, existem dois nomes que podem ser que apareçam para vocês. Quando essa carga é a menor das possíveis, vai terminar em oso, igual nos ácidos, tá? Quando tem menos, não é oso. E quando tem um pouquinho mais, não é ico. É a mesma coisa aqui. Então, cloreto ferroso ou cloreto férrico. Mas podem usar esse modelo aqui, tá? Que é o mais utilizado. Bom, nós já conversamos sobre neutralização total, mas existe também a neutralização parcial. A neutralização parcial, nem todos os hidrogênios ionizáveis do ácido ou nem todas as hidroxilas da base são neutralizadas. Lembra, lá na neutralização total, a gente tinha todos os hidrogênios e todas as hidroxilas neutralizadas, não sobrava nada no meio. Já aqui não, ou vai sobrar H+, ou vai sobrar o H-, e a gente já vai ver isso. Então, a gente pode ter uma neutralização parcial do ácido ou uma neutralização parcial da base. Na neutralização parcial do ácido, gente, quer dizer o quê? Ó, aqui a gente tem um exemplo de neutralização total. A gente tem 2H+ e 2OH-. Só vai formar sal neutro, que é o que a gente chama, e água. Agora, nesse segundo exemplo aqui, a gente tem uma neutralização parcial do ácido. Olha só, a gente tem 2H+ e um OH- só. E ele não vai falar pra gente que a gente pode acrescentar mais NaOH, tá? Ele vai informar pra gente, a neutralização é parcial. Então, a gente não vai balancear isso daqui. A gente não vai acrescentar mais um NaOH aqui pra suprir a necessidade desse H+, tá? Só se ele falar que a neutralização é total. Caso contrário, vai acontecer isso daqui, ó. Eu tenho 2H+ e um OH- só. Um H+ vai reagir com esse OH- e esse H+ vai sobrar aqui no meio. Então, o sal formado vai ser o NaH, que vai ficar aqui no meio, SO4. Vamos ver isso, então. Olha só. Aqui a gente tem aquela neutralização total entre o H3PO4 e o KOH, em que a gente acrescentou 3 KOHs para suprir a necessidade do H+ aqui, do H3PO4. Já na neutralização parcial, que pode ser com 2 KOH, vai depender, ou com um só, tá? A gente tem 3 H+ e 2 OH só, menos. Então, a gente vai formar 2 águas, que tá aqui, e um H+ não é neutralizado. Sendo assim, ele vem aqui para o sal, ó. Eu vou ficar com K2, que eu só tenho 2 Ks, HPO4, tá? Então, numa neutralização parcial de um ácido por uma base, nem todos os hidrogênios ionizáveis reagem com OH. O sal formado é o que a gente chama de um hidrogenossal, que conterá hidrogênios ionizáveis. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Vai depender de qual ácido você tinha antes e de quantos OHs você tinha disponíveis para neutralizar aqueles H+. A nomenclatura, gente, fica muito parecida, é muito similar, só que a gente acrescenta na frente aqui, ó, o hidrogênio. Se esse cara tivesse sofrido neutralização total, o CO3 2- seria o carbonato. Se ele sofrer, caso ele sofra a neutralização parcial, a gente vai chamar de hidrogênio carbonato de alguma coisa. Aí vai depender do cátion que vier antes, tá? Então, vai ser hidrogênio carbonato de sódio, hidrogênio carbonato de potássio e por aí vai. Aqui, o ácido sulfúrico, ele viraria o sulfato se a gente tivesse uma neutralização total, mas caso a gente tivesse uma neutralização parcial, seria o hidrogênio sulfato. Sulfato ácido, gente, é menos comum, tá? Tá caindo bastante em desuso, então vamos tentar usar sempre o hidrogênio sulfato. O fosfórico, gente, o ácido fosfórico, caso sofresse uma neutralização total, seria o fosfato. Caso ele sofra uma neutralização parcial de apenas um hidrogênio, ou seja, sobrando 2, a gente vai ter o dihidrogeno fosfato,
Caso ele sofra a neutralização parcial de 2 hidrogênios e sobre 1, a gente vai ter o monohidrogenofosfato, tá? E aí, aqui a gente tem o seguinte, quando um ânion é proveniente de um ácido com 2 hidrogênios ionizáveis, ou seja, quando ele fosse um diácido, H2CO3, H2SO3, H2SO4, H2S, e ele perder um desses hidrogênios ionizáveis, a gente pode substituir o prefixo hidrogênio por bi. Por exemplo, o bicarbonato, que é o que a gente usa bastante na cozinha, o bicarbonato de sódio. Nada mais é do que um sal ácido. Um outro exemplo aqui que a gente tem é o bisulfito, o bisulfato ou o bisulfeto, tá? Mas isso só vale para quando a gente tem um diácido e ele perde apenas um H+, e fica com um H+ no sal. Não vale para quando a gente tem um ácido com 3 hidrogênios ionizáveis e ele perde um ou 2, tá? Bom, agora a gente vai ver a neutralização parcial da base, que é basicamente eu neutralizar somente alguma hidroxila daqui e não todas. Então, eu tenho um H+ e 2 hidroxilas. Vou formar uma água e vai sobrar uma hidroxila. De novo, a hidroxila vem para o meio do sal, tá? Nunca para o final, nunca para o começo. O hidrogênio que está sobrando ou a hidroxila que está sobrando vão sempre para o meio. Então, na neutralização parcial de uma base por um ácido, nem todas as hidroxilas reagem com H+. O sal formado é um hidroxissal, contendo hidroxilas. E aí aqui a gente vê alguns exemplos, ó. Vocês vão ver que a forma de montar a equação é idêntica. E aí aqui a gente tem, ó, o dihidroxicloreto de alumínio, o mono, que não precisa aparecer necessariamente, ele pode, mas não é necessário, tá? Hidroxicloreto de alumínio e o monohidroxinitrato de cálcio. Essa nomenclatura aqui, ó, cloreto de básico de alumínio ou cloreto básico de alumínio, vem caindo em desuso também, tá? Então, a gente vai trabalhar com o hidroxicloreto ou dihidroxicloreto e por aí vai. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu curtir aqui embaixo e a gente se encontra na próxima, tá bom? Um beijo e até lá!